Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e estou aqui com vocês estudando Direito Administrativo. Estamos estudando a organização da administração pública. E na aula de agora o nosso tema é o seguinte: vamos estudar as entidades da administração indireta. Opa, vamos lá então, peraí. A administração direta, aquela administração centralizada, é formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Seguinte, pessoal. Para o direito administrativo, a administração indireta é muito interessante, claro, mas quando estudamos detalhes, não é? Como, por exemplo, os órgãos públicos, assunto de uma aula específica nossa, tá ok? Agora, estudar as competências, definições e competências da União, Estado, Distrito Federal e municípios é um assunto do direito constitucional, tá? Começa ali no artigo 18 da Constituição Federal, vai até o artigo 34 da Constituição Federal, você vai entender a federação e a repartição de competência entre as entidades federativas, as entidades políticas, tá ok? Então, o que seria interessante a gente comentar aqui para o direito administrativo? Quando foram criadas essas entidades? Foram criadas na nossa Constituição de 1891. Porque éramos uma colônia de Portugal e depois viramos um império, tá ok? Durante o império tínhamos um governo centralizado, não havia uma federação. Com a República proclamada em 1889, 2 anos após a nossa segunda Constituição, mas a primeira Constituição republicana, é criada essa estrutura de União como governo federal, estados, Distrito Federal e municípios. E desde então essa estrutura é mantida, né, com algumas alterações, alguns acréscimos, principalmente nas competências, tá? Mas é assunto de direito constitucional. Para nós interessa aqui, nesta aula, definir as entidades da administração indireta, que são autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Vou definir com vocês cada uma delas, mas já quero dar um recado aqui, pessoal. Esse quadro é o mais comum nos concursos públicos, inclusive nos editais, tá? No finalzinho dessa aula a gente vai ver que tem uma outra entidade da administração indireta, os consórcios públicos, que geralmente são esquecidos até pelos editais de concurso, tá ok? E eventualmente aparecem em provas de concurso público, eu vou comentar no final desta aula. Então vamos lá, vamos começar pelas autarquias. Autarquias. Vamos lá no Decreto-Lei 200 de 1967, artigo 5º, inciso 1. Autarquia. O serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Importante aqui da administração, da autarquia, é fixar essa ideia de atividade típica da administração pública. As autarquias realizam típica atividade estatal. Exemplo de autarquia, INSS. Instituto Nacional de Seguridade Social, todas as agências reguladoras. As autarquias são esses serviços, a expressão serviço autônomo aqui tá ruim pra caramba, né? Porque ela confunde com aquele serviço autônomo paraestatal do sistema S, né? SESI, SENAI, SESC, que tem nada a ver com autarquia, aquilo, tá ok? Aqui a autarquia, o importante é essa ideia de atividade estatal típica. Porque o resto, personalidade jurídica, patrimônio próprio, qualquer pessoa jurídica tem isso, tá joia? Agora, se a gente começa a pegar livros aqui para entender esse decreto, olha o que o Celso Antônio Bandeira de Mello diz sobre isso. Celso Antônio Bandeira de Mello diz que essa caracterização das autarquias feitas pelo Decreto-Lei 200 é uma grande infelicidade. Essa é uma maravilha para o estudante, né, de direito e para o concurseiro, não é? Tá ali lendo a lei, daí começa a ler uma apostila, um livro, vai o doutrinador e fala isso, né? Tá tudo errado na lei. Você responde como no concurso? Na verdade, aqui o Celso Antônio deu uma exagerada aqui no livro dele, dizer que é uma grande infelicidade. É que esse conceito, né, o legislador aqui esqueceu de dizer uma das grandes características, que é a natureza de direito público da autarquia. O resto não está tão ruim assim, né? É que o Celso Antônio Bandeira de Mello às vezes é um pouquinho exagerado no livro dele, tá joia? Então, ele chama de uma grande infelicidade, mas na verdade o que faltou nesse conceito é dizer que a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Então vamos lá. Ainda no livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai definir as autarquias como pessoas jurídicas de direito público de capacidade exclusivamente administrativa. O Cretella Júnior vai definir a autarquia como pessoa jurídica de direito público interno, criada por lei da União, do Estado ou do município,
faltou aqui o Distrito Federal, não é? Para a consecução de determinados serviços de natureza pública delegados pelo Estado, com capacidade de autogovernar-se, com orçamento próprio, sujeita à tutela e vigilância da entidade criadora. Beleza? Então, temos que focar nessas ideias. Autarquia, pessoa jurídica de direito público, criada por entidade da administração direta, criada por lei específica, tá? Para desempenhar atividade tipicamente estatal. Vamos isolar então essas características das autarquias. Essas características, sempre personalidade jurídica de direito público, da administração indireta, é claro, criada por lei. Faltou aqui escrever por lei específica, tá? Criada por lei específica. Patrimônio e receitas próprios e os bens são considerados públicos, os bens das autarquias. A exemplo dos bens do patrimônio da administração direta são considerados bens públicos, não bens de natureza privada, tá ok? Na verdade, as autarquias, elas estão muito próximas da administração direta. A maioria das autarquias existentes no Brasil, como é o caso do INSS e demais agências reguladoras, no passado eram órgãos da administração pública, tá ok? Eram órgãos que em algum momento, por conveniência, né, por agilidade do serviço, decidiu se transformá-lo em pessoa jurídica. Além disso, outra característica aqui das autarquias. Como eu falei, executa atividade típica da administração pública, capacidade exclusivamente administrativa, e isso aqui é muito importante, gente. É vinculada à administração, porém sem subordinação hierárquica, tá ok? Tem que insistir nisso. Não existe subordinação entre as pessoas da administração indireta em relação às pessoas da administração direta. Existe sim uma vinculação, isso leva sim à possibilidade de controle, mas não há subordinação, perfeito? Se não há subordinação é porque não há poder hierárquico entre a administração direta e indireta. Beleza, gente? Legal então. Outra coisa muito importante sobre autarquias é isso daqui. Atenção, porque as famosas agências reguladoras são autarquias em regime especial. Tava eu lá, né? Eu lembro bem disso. Eu lá nos anos 1990 e qualquer coisa, na faculdade, estudando, né, direito, e ali em 1997, eu já estava na metade da faculdade já, surge a ideia de agência reguladora, tá ok? O livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, a propósito, ele não gostou muito desse nome agência, né? Diz que é uma mania nossa de querer usar expressões típicas lá dos Estados Unidos, né? Tipo CIA, né? Agência de Inteligência. E a gente começou a usar esse nome aqui no Brasil. Na verdade, as agências reguladoras, as primeiras surgem em 1997, hoje a gente tem várias, tá ok? As primeiras foram a Anatel e a ANEEL. Elas são sim autarquias, só que são autarquias em regime especial. E o que é ser uma autarquia em regime especial? Então, tudo que eu falei sobre autarquia vale para a agência reguladora. O que caracteriza esse regime especial? Basicamente, os seus dirigentes são nomeados pelo presidente da República sob aprovação do Senado para exercício de um mandato a prazo certo. Alguns exemplos: a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Nacional de Telecomunicações, a Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. É que geralmente, quando nós temos um cargo de presidente de autarquia, como por exemplo o do INSS, o presidente da República tem o poder de nomear aquele presidente, mas pode exonerar a qualquer momento. Geralmente é assim, né? Onde há livre nomeação, há livre exoneração. Nas autarquias em regime especial, que são as agências reguladoras, o presidente da República pode nomear, pode não deve, não é? Ele tem o poder da livre nomeação, livre entre aspas, porque o nome tem que ser aprovado pelo Senado. E, após aprovado pelo Senado, aquela pessoa então passa a exercer o cargo de direção de uma agência reguladora, o presidente não pode exonerar. Isso é uma grande característica. O presidente nomeia, a pessoa tem que ser aprovada pelo Senado, este nome, né? Tem que ser aprovado pelo Senado, mas o presidente da República não pode exonerar, porque o dirigente de agência reguladora exerce um mandato a prazo certo. Que mandato é esse? Qual é o prazo desse mandato? Cada lei criadora de uma agência reguladora diz um mandato. Se você observar aqui, né, nos exemplos que eu citei de agências reguladoras, para cada agência reguladora há uma lei. É porque toda autarquia tem que ser criada por lei específica, tá? A agência reguladora não é diferente. Pode ver, para cada agência reguladora há uma lei específica. Beleza, então. Há um outro recado aqui importante para vocês. Muito cuidado. Não confundir
agência reguladora, que é uma autarquia em regime especial, com agências executivas. É que a agência reguladora é uma pessoa jurídica em si. A expressão agência executiva é um adjetivo dado a uma outra pessoa jurídica. Por exemplo, tem uma associação, uma ONG, organização não governamental, uma associação civil. A associação civil é a pessoa jurídica, correto? Ela pode receber um adjetivo, entidade filantrópica. Então a entidade filantrópica não é uma pessoa jurídica em si, mas um adjetivo atribuído a uma associação. É o caso das agências executivas, tá ok? Então, para deixar bem claro isso para vocês. A agência reguladora é uma pessoa jurídica, é uma autarquia em regime especial. As agências executivas, essa expressão significa qualificações atribuídas a autarquias ou fundações públicas para que firmem contrato de gestão com o respectivo ministério. Qualificação, a propósito, que é dada por ato do presidente da República para que tenham primeiro um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional para afirmar o contrato de gestão que aparece lá no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Beleza? Então não confunda a agência executiva com a agência reguladora. Vamos lá. Empresa pública. E o que é esse 100 aqui que apareceu? Sociedade de Economia Mista, que é o seguinte, pessoal. A gente estuda empresa pública e sociedade de economia mista juntos. As características são as mesmas, é a mesma ideia, não é? Aquela pessoa jurídica de direito privado que vai praticar uma atividade econômica. E daí é a mesma ideia, o mesmo bloco de estudos. Depois a gente vê as pequenas diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Então vamos lá. No Decreto-Lei 200, artigo 5º, inciso 2. Empresa pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, capital exclusivo da União, criado por lei. Por que eu botei em vermelho criado por lei? É que lá na Constituição Federal, ao invés de criado por lei, aparece autorizado por lei. Então, lembrar que na Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, ao invés de criado por lei, temos a expressão autorizado por lei. Porque o que cria efetivamente uma empresa é o registro do seu estatuto em cartório, tá ok? Ela é criada para quê? Para exploração de atividade econômica, que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer forma admitida em direito. E daí isso é importante que eu botei em azul ali no final, porque é uma diferença importante em relação à sociedade de economia mista. Nota que a sociedade de economia mista também, personalidade jurídica de direito privado, ela vai ser autorizada por lei, não criada por lei, como está lá na Constituição, também explora atividade econômica, só que diferentemente da empresa pública, que pode adotar qualquer forma admitida em direito, as sociedades de economia mista são obrigatoriamente sociedades anônimas, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União. Então fica assim, empresa pública, exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal e Correios, tá? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Uma empresa pública, o único dono é o governo, seja o Estado, o município, a União. Nada impede de, por exemplo, 4 estados se unirem para criar um banco de fomento. O que importa é que, para ser empresa pública, 100% do capital constituinte está nas mãos de entidade governamental, correto? E, por conta disso, as empresas públicas podem adotar qualquer forma jurídica admitida. Já a sociedade de economia mista, o que significa esse misto? A possibilidade de participação de capital privado na sua constituição. Então, Banco do Brasil, SA, Petrobras, Petróleo do Brasil, SA. Toda sociedade de economia mista, obrigatoriamente, é uma sociedade anônima, diferentemente da empresa pública que pode ser limitada, pode ser unipessoal. Sociedade de economia mista, obrigatoriamente, é uma SA, sociedade anônima, e nesse caso, o governo, né, a entidade federativa, tem a maioria das ações com direito a voto. É o sócio majoritário, portanto. Beleza? Só para deixar claro para vocês, que ter uma empresa pública, existir empresa pública e sociedade de economia mista, tem que ser exceção, tá? Tem que ser exceção porque a Constituição Federal diz isso. Olha o artigo 173 da Constituição. Ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário imperativo de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. É que praticar atividade econômica, isso daí é uma vocação da iniciativa privada, não do setor público. Então o setor público, a administração pública, vai atuar na atividade econômica como agente da atividade econômica, não como regulador, porque é função ser
regulador da atividade econômica, mas como atuante sujeito apenas por exceção, como está no artigo 173 da Constituição Federal. E para complementar essa ideia, está aqui, né? Que eu já falei para vocês, a Constituição Federal diz que as sociedades de economia mista e empresas públicas são autorizadas por lei, tá? E não só isso, qualquer subsidiária dessas entidades, ou seja, qualquer subsidiária de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, tem que ser autorizada pelo Congresso, se for federal no caso, né? Tem que ter autorização legislativa. Rapidamente lá, pessoal, então as características gerais aqui. Já falei que a personalidade jurídica é de direito privado, então, por exemplo, vai se subordinar às diretrizes da livre concorrência. A criação é autorizada por lei específica. Para criar subsidiária também depende de autorização legislativa específica. Pode ser criada para desenvolver atividade econômica ou prestar serviços públicos. E daí aqui, patrimônio e receitas próprios, bens, os bens são privados, são particulares, não públicos como os das autarquias, e os agentes não são servidores, são empregados públicos, também chamados de seletistas. Beleza, gente? Legal, então. Notou que empresa pública e sociedade de economia mista, mesma ideia. O que é que diferencia? A constituição do capital e a forma jurídica que para a sociedade de economia mista obrigatoriamente tem que ser SA. Vamos lá na fundação pública? Fundações públicas. A fundação pública, como a gente já viu em outra aula, ela é dotada de personalidade jurídica de direito privado, salvo na situação em que ela for criada diretamente por lei, que ela será uma entidade equivalente à autarquia, será uma fundação autárquica, tá ok? Criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividade que não exige execução por órgão ou entidade de direito público, autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Características das fundações públicas. Personalidade jurídica pode ser de direito privado se for criado por lei. Fundação autárquica ou fundação governamental é o apelido dessas fundações públicas em tal caso. E personalidade jurídica de direito privado se a criação for autorizada por lei. Daí é o seguinte, pessoal, bem claro. O nome fundação pública não significa que a entidade seja necessariamente de direito público. É fundação pública porque é criada e mantida com recursos de uma entidade pública, da União, no caso do Decreto-Lei 200, mas pode ser de Estado, município e Distrito Federal também. Então, a expressão fundação pública significa criada e mantida por entidade pública, mas ela pode ter natureza de direito privado quando for criada na forma da lei civil para realizar uma atividade que não seja tipicamente estatal. E daí, outras características das fundações públicas. Fundação pública sempre sem fins lucrativos, patrimônio e receita próprios e desempenham alguma atividade administrativa que não tipicamente estatal. Beleza? Então nota que a fundação pública não pode ter uma atividade econômica lucrativa. Ela tem que ter receita, é óbvio, mas não a ideia de gerar lucro. Isso é coisa de empresa e sociedade de economia mista. E nós vamos encerrar o nosso encontro falando de consórcios públicos. É o seguinte, pessoal. Na maioria dos editais de concurso, quando exige a organização administrativa e o estudo da administração indireta, o que aparece nos editais de concurso são as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Geralmente, as bancas examinadoras esquecem dos consórcios públicos. Tem muita apostila e livro, inclusive, tá? Eu já vi muito livro, que esquecem do consórcio público. O que é um consórcio público? Essa lei de 2005. A Lei 11.107 de 2005. Essa lei dispõe sobre normas gerais para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum. Ok. O artigo 2º dessa lei. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais das competências de cada um desses entes. Daí essa lei ainda vai dizer: o consórcio público adquirirá personalidade jurídica. 1. De direito público, no caso de se constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação
do protocolo de intenções, ou de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. E daí o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.107 de 2005. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Pessoal, então é o seguinte, existe sim uma quinta entidade da administração indireta. O consórcio público feito por associação de entidades da administração direta. Como é que isso acontece? Alguns municípios, por exemplo, se agrupam, se reúnem, melhor, se associam para criar um consórcio, ou seja, uma associação. Eles podem fazer isso na forma da lei civil, que então vai ter forma contratual, ou podem fazer um protocolo, então uma minuta de projeto de lei, que se aprovado por todas as entidades, ou seja, pelas câmaras, vereadores de cada município, ou assembleias de estados, se for o caso de estados, se aprovados aquele protocolo de intenções únicas, cria-se então uma associação por consórcio público, mediante lei, que ratifica esse protocolo de intenções, e a Lei 11.107 é expressa para dizer que este consórcio público, criado pela ratificação de um protocolo mediante o poder legislativo de cada entidade, é sim entidade da administração indireta de cada uma daquelas entidades da administração direta. Então, se 3 municípios resolvem se associar na forma de consórcio, mas não na forma privada, que será meramente contratual, na forma pública, eles escrevem um protocolo de intenções que terá que ser aprovado na forma de lei por cada Câmara de Vereadores daqueles municípios. Nesse caso, temos consórcio público e essa entidade que surge, na forma da lei, vai seguir todas as regras básicas de uma autarquia, é sim uma entidade da administração indireta de cada uma das entidades da administração direta que a criaram. Características dos consórcios públicos são essas aqui. Personalidade jurídica de direito público, tá? Que é o caso aqui Opa, na verdade é que essa característica aqui ficou errado, desculpa, essa característica aqui é das fundações, tá ok? Deixa eu corrigir aqui para vocês. A característica dos consórcios públicos são: vale tudo o que tem nas autarquias, tá joia? Ou seja, se criada por lei, vai ter bens públicos e não particulares, vai ser regida na forma de autarquia, mas não é autarquia. Segue todas as regras de autarquia, ou seja, vai desempenhar atividade estatal de interesse comum da administração direta que a criou. Beleza, gente? É isso aí então. Vimos aqui as entidades da administração indireta, as suas conceituações básicas. Um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.